E já vou começar fazendo uma perguntinha aqui para a gente já começar a pensar, já começar a refletir, que eu gosto de trazer as lives de uma maneira que vocês possam aprender também e que vocês possam participar. Então eu já vou fazer um questionamento. Eu tenho aqui uma maçã. Vou dar uma mordidinha nessa maçã aqui. Eu gosto sempre de trazer exemplos ilustrativos. Tá da hora essa maçã. Boa noite, Raquel. Essa maçã que eu acabei de comer vai me dar energia. Da mesma forma que se eu respirar, acredito que todo mundo está respirando agora, do contrário nós não estaríamos aqui. Quando nós respiramos, nós também mandamos nutrientes para o nosso corpo. O nutriente que a gente manda para o nosso corpo quando a gente respira é o oxigênio. E nos alimentos, a gente consegue os carboidratos, os lipídios e as vitaminas. Porém, a gente consegue ficar alguns dias sem comer, pode ficar horas também sem comer, sem ter grandes problemas. Só que a gente não consegue ficar sem respirar. Se a gente tentar ficar sem respirar, daqui a pouquinho já sufoca, já dá um mal-estar geral. Por que nós não conseguimos ficar sem respirar, mas conseguimos ficar sem comer? Não é tudo nutriente? Eu vou responder essa daqui, mas as próximas eu quero que vocês respondam. No caso da comida, a gente, evolutivamente falando, precisava caçar para ter um alimento. Por exemplo, quando estava lá na selva, lá, os nossos ancestrais, eles precisavam caçar. E quando eles caçavam, isso não era uma coisa que você tinha comida a todo momento, era uma coisa mais rara. Então, o próprio corpo e a própria evolução criou mecanismos que a gente consegue armazenar, por exemplo, os alimentos, consegue armazenar esse tipo de energia. Já o oxigênio, a gente não tem necessidade de armazenar o oxigênio, porque a gente tem o oxigênio onde? Na atmosfera. A gente tem o oxigênio disponível em todo lugar. Então, o corpo humano e dos animais mais desenvolvidos, eles criaram esses mecanismos onde não é necessário a gente se alimentar a todo momento, porém, a gente precisa respirar a todo momento, porque o oxigênio ele está disponível ali na atmosfera. Só que como a evolução continuou, os seres eles deixaram de ser unicelulares para ser pluricelulares. E o que isso quer dizer? Que essa captura de nutrientes do ambiente começou a ficar diferenciada. No nosso caso, a gente não é tão simples como aqueles primeiros seres. Nós temos mecanismos mais complexos. As nossas células elas estão em tecidos. E uma grande questão é como que esses nutrientes, seja o oxigênio, seja a glicose, eles chegam até as nossas células. E a resposta para isso foi a criação do sistema circulatório. Então aqui a gente já tem uma primeira coisa importante que eu gostaria muito que vocês fixassem. O sistema circulatório ele foi desenvolvido para levar nutrientes e excretas. Então é para isso que ele serve. Ele vai fazer a circulação em todo o nosso corpo. Mais algumas pessoas entraram aqui. Deixa eu dar uma boa noite. Raquel Santos, boa noite. Nayara, a Elô, amiga minha da pós-graduação. Thaís Roseno, Alexandra, boa noite a todos. E Betânia, boa noite também. E olha só que legal. Então nós temos agora um sistema circulatório, que é um sistema que vai fazer o quê? A distribuição desses nutrientes. Então essa é a principal função do sistema circulatório. Eu fiz aqui alguns resumos, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Ok. E aqui eu também tenho mais uma coisa importante para falar para vocês. Vocês já perceberam que uma pessoa ela consegue ficar sem um rim? Ela consegue viver sem um rim. Às vezes ela consegue até viver sem um pulmão, consegue viver com gordura no fígado. Agora você já viu alguém falar assim? Olha,
eu estou com um infartozinho no meu coração. Não existe. Porque tudo que mexe no coração impacta demais para o corpo humano. O coração e o sistema circulatório é um sistema extremamente delicado. O coração ele precisa ter um controle muito rígido e isso faz total diferença. Tanto é que, se vocês pararem para pensar, cada órgão trabalha por si só. Os órgãos eles são egoístas. O rim faz o papel do rim. O fígado faz o seu papel do fígado. Agora, o rim não faz o papel do fígado e o fígado não faz o papel do rim. Agora, vocês já pararam para pensar que o coração ele faz o papel dos outros órgãos também? Por exemplo, se nós precisarmos de mais sangue, o que o coração faz? Puf, 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 puf. Ele bombeia muito mais rápido. Então, o coração é um órgão que doa, é um órgão que ajuda os outros órgãos. Ele trabalha conforme a necessidade do corpo. Os outros órgãos não. Cada um trabalha ali na sua necessidade. E o coração já faz esse trabalho para todo o corpo. Olha só que bacana que o coração trabalha. Olha só como ele é um órgão totalmente diferenciado. E eu trouxe aqui para vocês agora um desenho mostrando um pouquinho melhor esse coração. Deixa eu ver se dá para ver bem. Eu acho que está dando para ver. Aqui nós temos o coração. E o coração, basicamente, ele é dividido assim. Nós temos uma parte de cima. Essa parte de cima nós chamamos de átrios. Então, nós temos o átrio direito e o átrio esquerdo. E essa parte de baixo são os ventrículos. Daí nós temos o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Eu vou falar de uma maneira bem simples como que o corpo funciona, como que o sangue circula, porque depois, quando a gente for falar dos mecanismos de ação, isso daqui vai ser muito importante. Então, vamos lá. O sangue, ele chega através do átrio direito. É importante vocês saberem isso. Sei que às vezes é chato de ficar decorando, mas é uma coisa... Isso é importante saber. Ele entra pelo átrio direito, então o átrio direito recebe o sangue do corpo. Do átrio direito, o sangue desce para o ventrículo direito. E do ventrículo direito, a gente manda o sangue para o... Essa daí é uma pergunta. Do ventrículo direito, o sangue vai para onde? Vamos ver se alguém sabe a resposta. Enquanto isso, eu vou dar boa noite para quem entrou. Vivi Freitas, boa noite. A Suzy, boa noite, Suzy. Jane, boa noite. Minha mãe, oi mãe. Boa noite, Paulinha, Cidinha... Graciele, boa noite a todos. E aí, alguém sabe do ventrículo direito para onde que o sangue vai? Vou esperar um pouquinho para ver se alguém consegue responder. Se não souber, não tem problema. Mas se quiser tentar chutar, pode chutar, não tem problema se errar. Nós estamos aqui para aprender. Ó, eu vou dar uma dica para vocês não errarem. O sangue precisa ser oxigenado. Para onde será que o sangue vai depois do ventrículo direito? Ele precisa de oxigênio. Para qual órgão que ele vai? Alguém vai tentar? Eu quase dei a resposta para vocês, pessoal. A Selma. Oi, Selma. A Selma é uma técnica de farmácia que trabalhou comigo lá no Colonial. Que legal te ver, Selma. O Reni é muito esperto. Ele acerta todas. O Matheus foi até mais específico aqui. Nayara, a Sônia, todo mundo falando aqui pulmão ou artéria pulmonar. Muito bem, é isso aí. Então, aqui eu não desenhei o pulmão, tá, pessoal? Mas do ventrículo direito tem a artéria pulmonar. O sangue vai para os pulmões. Por que ele vai para os pulmões? Porque o sangue precisa de oxigênio. E quando ocorre o metabolismo, o nosso corpo produz CO2, que é tóxico. Então, esse sangue ele vai para o pulmão, no pulmão ele vai colocar o oxigênio nesse sangue e a gente vai eliminar o CO2. Então, esse é o processo respiratório. A gente respira oxigênio e esse é o gás tóxico.
Feito isso, esse sangue agora está oxigenado. Vamos dizer assim, é um sangue bom. Então esse sangue bom, o que ele vai fazer? Ele entra no átrio esquerdo. Sempre, pessoal, o sangue entra pelos átrios. Ele entra pelos átrios e ele sai pelos ventrículos. E vai sair pelo ventrículo esquerdo. E é importante que vocês saibam que é o ventrículo esquerdo, porque mais para frente eu vou estar falando algumas coisas, mas em algumas patologias vocês vão ver o seguinte. A pessoa está com o coração grande, está com algum problema no ventrículo esquerdo. Normalmente é nessa região aqui e eu já vou explicar por quê. Então, beleza. O sangue está aqui no ventrículo esquerdo. Do ventrículo esquerdo, ele vai sair pela artéria aorta e ele vai circular para o corpo. Então, se a gente parar para pensar, esse ventrículo esquerdo é o que faz mais força, porque ele tem que mandar o sangue que está no coração para o corpo. Então, ele faz uma força muito grande, ele faz uma pressão para mandar esse sangue para o corpo. E depois que manda esse sangue para o corpo, o sangue vai descer pela artéria, ou subir no caso, se for para a cabeça, né? Ele desce. Conforme o sangue vai descendo, as artérias elas vão se ramificando. E conforme elas se ramificam, elas vão ficando mais finas. Minha imagem sumiu? Vamos ver se voltou. E voltou minha imagem, pessoal? Tá. A minha mulher falou que está aparecendo, mas qualquer coisa vocês me avisam, tá? Então, o sangue ele desceu, as artérias, conforme elas vão descendo, elas vão se ramificando, elas vão ficando um pouquinho menor, elas vão mudando de nome também, dependendo do local que ela vai passar, até que ela chega no tecido. E por que é importante chegar no tecido? Porque é no tecido que ocorrem as trocas. É no tecido, por exemplo, que o oxigênio vai chegar na célula. É no tecido, por exemplo, que a gente vai ter a captação do CO2. Então, vai ter que chegar no tecido. E é importante vocês saberem que essa região aqui, esses vasos, eles são menores, porque é através desses vasos menores que a gente consegue que tenha essa passagem. Então, vai chegar nas nossas células. Chegou nas nossas células, elas vão lá utilizar esses nutrientes e depois vem aqui para a parte das veias. As veias vão levar o CO2 que volta para o coração e o fluxo continua. Então, essa é basicamente a fisiologia do sistema circulatório, falando de uma forma bem resumida. A Sandra aqui fez uma observação. Sangue sai do ventrículo esquerdo, sai pela artéria, faz grande circulação para todos os órgãos do corpo. Isso mesmo, muito boa a sua observação. A gente sempre tem que ter esse pensamento. O coração vai bombear o sangue e o sangue vai chegar, a intenção é que ele vá para todo o corpo. Então, a artéria, a aorta que sai do ventrículo esquerdo, que é a principal, ela vai mandar uma grande quantidade de sangue e esse sangue vai se espalhar por todo o corpo. Ele vai se espalhar para todo o corpo, vai chegar nos tecidos ocorrerão as trocas e depois ele volta para o coração porque a gente precisa oxigenar esse sangue novamente. Um conceito legal também é assim, pessoal, artéria são vasos que saem do coração e veias são vasos que vão para o coração, que levam sangue para o coração. Porque senão a gente pode confundir um pouco, mas é sempre essa definição. Então aqui nós temos o coração. E o sistema circulatório, vamos pensar o seguinte. Vocês lembram alguma situação que é necessário, sem ser na hipertensão, o aumento da pressão? Vamos ver se vocês conseguem responder essa daí. Me dê algum exemplo de situação que a gente tem aumento da pressão, um aumento agudo. Vamos ver quem consegue responder essa. Sem ser hipertensão, a pessoa não está doente. O que pode fazer o coração aumentar a pressão? Alguém teria algum motivo? Alguma ideia de por que o corpo pode aumentar a pressão?
Não é difícil, pessoal. Eu sei que essa vocês sabem sim. Nunca o coração de vocês bateu mais rápido. O Reni colocou susto, a Selma corrida, a Ellen atividade física. A Sônia colocou uma resposta mais específica, vasoconstrição. Ana Flávia, exercício. Mais alguém? Eu vou comer aqui enquanto vocês vão respondendo. Arritmia, dor, amor, adrenalina. Minha mulher falou sal. Eu não deixo ela comer sal aqui em casa direito, acho que por isso que ela colocou sal. Corrida, contas, vontade de urinar, infarto. Ok, ótimas as observações de vocês. Sem pensar na parte de patologia, a gente pensa, por exemplo, que nem algumas pessoas colocaram aqui, amor, corrida. São situações em que nós precisamos ter mais sangue circulando. E por que nós precisamos ter mais sangue circulando? Porque vocês lembram que isso daí, acho que todo mundo teve na escola, talvez alguns na faculdade. Nosso corpo é dividido em duas partes. Nós temos o sistema simpático e o parasimpático. O simpático é o nosso sistema de luta ou fuga. Então, toda vez que nós precisamos ter uma ação rápida, a gente ativa o sistema simpático. Então, nesse caso específico, teria um aumento da pressão. Vamos pegar o exemplo da corrida. A gente precisa ter um aumento da pressão, porque o aumento da pressão vai fazer com que chegue mais nutrientes, por exemplo, no meu músculo. Então, essa é uma resposta que o nosso corpo tem quando ele precisa aumentar a quantidade de sangue nos tecidos. Então, o coração, ele vai bombear o sangue mais rápido. A pressão que vai sair daqui vai ser maior. E a pressão daqui sendo maior, a gente tem mais sangue nos tecidos. Tendo mais sangue nos tecidos, consequentemente, eles vão ter uma resposta melhor que às vezes é necessário, como por exemplo no exercício. Você precisa ter mais sangue no músculo, porque você está gastando muita energia. A Vivian falou vasoconstrição, eu vou falar mais para frente da vasoconstrição, que aí já é uma resposta mais específica, mas você está certíssima, tá? Então aqui eu falei que existem momentos que o coração precisa bombear mais sangue, porque ele precisa aumentar a pressão. E existem também momentos que o coração precisa voltar à normalidade. Então a gente tem sistemas no corpo que se equilibram. E se a gente for falar de uma maneira um pouquinho mais técnica, existe uma fórmula para calcular qual a pressão do nosso corpo. Mas eu não vou fazer essa pergunta para vocês, porque daí talvez você fale, Rodrigo, essa pergunta é muito difícil, é muito técnica. Boa noite, Benedita. Aqui, ó, esse ficou um pouquinho grande, mas PA, que é pressão, é igual ao débito cardíaco versus a resistência vascular periférica. Todo mundo tá vendo? Essa é a fórmula da pressão. Então, quando o nosso corpo precisa aumentar a pressão, ou ele vai agir aqui no débito cardíaco, e o débito cardíaco a gente pode entender como frequência cardíaca. Rodrigo, o que é a frequência cardíaca? É a quantidade de vezes que o meu coração bate. E também pelo volume, o volume que ele libera de sangue. E resistência vascular periférica é a resistência que é causada aqui nesses vasos aqui normalmente. Agora deixa eu perguntar para vocês, algumas pessoas falaram vasoconstrição. Quando eu quero aumentar a pressão, o que meu corpo faz? Vamos pensar. Ele diminui o tamanho do vaso. Deixa eu ver. Vou pegar isso aqui mesmo. Ele diminui o tamanho do vaso, faz ele ficar pequeno, ou ele aumenta o tamanho do vaso? Se eu quero aumentar a pressão, o que vocês acham? Que o corpo faz uma vasoconstrição, ele diminui, ou vocês acham que ele faz uma vasodilatação, ele aumenta? O que vocês acham que aumenta a pressão? Diminuir ou aumentar?
E isso vai ser importantíssimo depois quando a gente for falar do mecanismo de ação dos medicamentos. Esse conceito tem que estar muito claro para todo mundo que está assistindo. Então vocês precisam saber essa resposta. Então é importante que vocês coloquem aqui nos comentários: vasoconstrição ou vasodilatação? O que vocês acham? Muitas pessoas falando que vai diminuir, algumas pessoas falando que vai aumentar o tamanho do vaso. Vasoconstrição. Tá bem dividida aí a resposta do pessoal. Vamos lá, pode colocar. Não tem problema se errar. Nós estamos aqui para aprender. Vasoconstrição, diminuir. Resposta da Luciana, da Ellen, da Nádia, Giovana, da Selma, Maria Luísa, Luciana, da Sônia, da Joyce, da Luana, do Reni. Estão participando bastante, isso é legal demais. A Joyce também falou, e agora eu vou dar a resposta para vocês. A Graciele falando que o conteúdo está muito bom. Obrigado, Graci. Vamos lá. Quem aqui já usou uma mangueira? Acho que todo mundo já usou uma mangueira, né? Hoje em dia a gente não usa tanto mangueira para limpar a casa, por causa da economia, né? Mas vamos pegar esse exemplo da mangueira também. Eu estou aqui com uma mangueira. Vamos fingir que isso aqui, tem que improvisar. Vamos fingir que isso aqui é uma mangueira. Eu estou lá lavando a minha casa. Não lavem a casa assim, porque isso gasta muita água. Mas só para a gente ilustrar, tá? Eu estou aqui com uma mangueira. Se eu quiser aumentar a força com que a água sai, vocês já tentaram fazer isso aqui, ó? O que nós estamos fazendo? Nós estamos diminuindo o tamanho do vaso. Teoricamente, nós estamos fazendo uma vasoconstrição. E se eu diminuo o tamanho do vaso, eu causo um aumento da pressão, e esse aumento da pressão vai fazer com que a água saia com muita força. A Maria Luísa falou: se diminuir o vaso, o sangue terá que passar com mais pressão. É exatamente isso. Então é esse conceito que vocês precisam ter. Isso vocês nunca podem confundir. Vasoconstrição, ela vai fazer com que a pressão aumente. E o coração, não só o coração, na verdade o sistema cardiovascular, ele vai fazer o quê? Ele pode causar uma vasoconstrição. E quando ele causa essa vasoconstrição, que normalmente ela acontece aqui nessa parte aqui, isso vai aumentar a pressão cardíaca. Lembra aqui da formulinha? Pressão é igual a débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. O aumento da resistência está associado com a diminuição do tamanho do vaso, ou seja, com a vasoconstrição. Então, agora nós já sabemos, vocês não vão mais errar isso, ficou bem fácil e bem claro, e já já a gente vai entrar aqui no tema dos medicamentos. Então, esses são alguns sistemas que o nosso corpo faz. Importante, eu falei do débito cardíaco. Outra coisa, eu tô aqui com a minha mangueira. A gente falou da vasoconstrição. Teria alguma outra forma de eu aumentar a força da água? Essa daí eu vou deixar mais em aberto mesmo para ver se vocês sabem. Eu não vou ficar dando tanta dica não. Como é que eu faço, além de causar essa vasoconstrição, para aumentar a força que a água sai? Alguém teria alguma ideia? O que vocês fazem quando vocês estão aí usando a mangueira e precisam aumentar a força? Tá fácil, hein, pessoal? Não é difícil, não. Essa daí é fácil. Eu não vou dar dica, mas... também tem a fórmula aqui, ó. Agora nós estamos aqui no débito cardíaco. O débito cardíaco, ele tem relação com a frequência cardíaca e com o volume. Pode fazer para aumentar a força com que a pressão, com que a água sai, além de causar uma vasoconstrição. Esperar só mais um pouquinho. Isso daí, vocês
Eu acho que vocês sabem também. Tem algumas pessoas falando que sumiu a imagem. Eu não sei o que está acontecendo. Voltou, ufa, ainda bem que voltou a imagem. Algumas pessoas já responderam. Vamos lá. A Erenilda, enfermeira, aumenta o volume. Será que é essa a resposta? Vamos ver. A Nádia também, aumentar o fluxo de sangue. Mais alguém acha que é isso? Não? A Selma falou, aumenta o fluxo de água no caso. Volume, a Piedade, a Luana. Daniela tá dando risada. A Nil falou, aumenta o fluxo de sangue. Agora sim, todo mundo tá indo na resposta da Erenilda porque ela é enfermeira, né? A gente sabe que enfermeiro sabe essas coisas fácil. Então tá todo mundo falando agora. Aumenta o volume, aumenta o volume. Já fiz o marketing aqui da Erenilda e todo mundo confia que a enfermagem é uma profissão que sabe das coisas. Todo mundo acreditando aqui na resposta da Erenilda. E, não por menos, ela está corretíssima. Não só ela, como todos que responderam. O aumento do volume vai ocasionar aumento da pressão. Então, você quer aumentar ali a força, a pressão da água ali na mangueira, o que se faz? Você abre. Você abre lá ali o registro, vai sair uma quantidade maior de água e essa quantidade maior de água aumenta a pressão. O Reni falou maior volume, o coração vai trabalhar mais. Opa, deixa eu ver aqui. Para bombardear, acarretando aumento da pressão, aumento do volume. Então, perfeito. Eu acho que deu para todo mundo entender bem. Então, eu só vou revisar para ter certeza que ninguém se confundiu. O que eu vou fazer para aumentar a pressão? Eu posso aumentar o volume, eu posso, apesar que eu não dei tanta ênfase, aumentar a frequência cardíaca, aumentar os batimentos do coração, e eu posso aumentar a resistência vascular periférica, ou seja, a vasoconstrição, eu diminuo o calibre dos vasos. Então são basicamente esses 3 mecanismos. Miguel entrou aí, boa noite, Miguel. Uma honra ter você aqui na live. Vamos voltar agora aqui para o coração. Aqui o Reni falando que eu li errado. Bombardear? Não, amigo, bombear. É isso mesmo, senão a gente iria destruir o coração. Bombear, perfeito. Obrigado, Reni. Aqui então temos o coração. No coração, agora eu vou falar assim, só para contextualizar. Nós temos mecanismos no corpo que conseguem verificar como está a pressão. Se a pressão está alta ou se a pressão está baixa. Um deles são barorreceptores no coração. E o que são barorreceptores? Eles vão detectar se a pressão está alta ou se a pressão está baixa. E uma vez que esses barorreceptores, eles detectam essa pressão, se ela está alta ou se ela está baixa, eles mandam um sinal para o cérebro. E esse sinal para o cérebro vai fazer com que o nosso corpo, a parte neuronal, mande uma resposta de volta para o coração e muitas vezes para o corpo. Algumas pessoas falando que está ficando verde a imagem. Que coisa estranha. Mas vocês vão me avisando aí. Eu vou mexer aqui. Sinceramente, eu não sei o que aconteceu. Para mim, tá normal. Deve ser coisa do Facebook mesmo. Eu peço desculpa para vocês. Eu realmente não sei o que aconteceu. Eu vou verificar com alguns amigos meus, quando acabar a live, se eles sabem por que acontece isso, para a gente tentar melhorar. Mas daí vocês vão me posicionando e vão me falando aí como é que tá a imagem, como é que estão as coisas. Então, vamos voltar aqui. A gente tem a pressão. O nosso corpo precisa de mecanismos
para detectar se essa pressão está alta ou se ela está baixa e para corrigir. Um deles são barorreceptores que a gente tem no coração. Se a pressão estiver muito baixa, ele manda um sinal para o cérebro que fala, olha, a pressão está baixa. E o cérebro responde através de uma mensagem neuronal. Se a pressão estiver alta, o cérebro também responde a essa resposta neuronal, que é aquilo que eu falei anteriormente. Resposta simpática e parasimpática. Vamos ver agora. Isso daqui também, pessoal, sempre que eu fizer uma pergunta, muitas vezes é porque são conceitos que vocês precisam saber, que são coisas que são importantes. Eu falei aqui que nós temos sistemas que veem se a pressão está baixa ou se ela está alta. No caso, para aumentar a pressão, quem age é o sistema simpático. E para diminuir a pressão, quem age é o sistema parasimpático. Simpático é aquele sistema de luta ou fuga e parasimpático é o de repouso. Então, eles vão trabalhar em equilíbrio. Ora você aumenta um sistema, ora você aumenta outro sistema. Vocês sabem qual é o neurotransmissor? Rodrigo, o que é um neurotransmissor? Eu não falei que o cérebro vai mandar uma mensagem para o coração e para o corpo dizendo que precisa... O cérebro, ele não sabe falar, aumenta a pressão. Ele não usa linguagem como nós falamos. Ele vai mandar sinais através de elementos químicos, através de neurotransmissores. São moléculas que vão agir no nosso corpo. Qual é a molécula que sinaliza o aumento da pressão, que ativa o sistema simpático? Vamos ver se vocês sabem. É uma catecolamina. Nossa, nome difícil. É importante vocês saberem isso. Sistema simpático. Quem é o neurotransmissor? O Reni falou renina, angiotensina e aldosterona. Não é essa a resposta. Olha, deve ser muito difícil essa pergunta, porque o Reni acerta todas. Eu estou falando aqui de sistema neuronal. Eu vou usar isso que você falou, Reni. Isso daí é sistema hormonal. Agora, sistema neuronal. Quem ativa o sistema simpático? Eu acho que eu vou ter que dar dica. Eu acho que eu já vou dar uma dica logo, porque eu vi que está muito difícil essa pergunta. Mas a Ellen já acertou. Já acertou de primeira. Então, deixa eu esperar mais um pouquinho para ver se mais alguém vai falar aí, para vocês irem pensando. Agora, vou até dar uma dica. Quando a gente corre, ou quando a gente toma um susto, o que normalmente as pessoas falam que aumenta? Nossa, tava uma... Não sei como eu posso melhorar essa dica. Nossa, quanta... As pessoas usam esse como sinônimo também quando tá fazendo algum exercício, quando tá muito agitado, quando o coração tá acelerado. A Ana Flávia falou acetilcolina, a Isabelle adrenalina. Vai tentando, não tem problema. Vamos falando aí. Depois que vai dando a dica, vai ficando mais fácil. Adrenalina. É a adrenalina. Uma delas é a adrenalina. Tem a adrenalina e nós temos também a noradrenalina. As duas são importantes. A noradrenalina, ela é mais de uma ativação, vamos dizer, do cérebro mesmo. E a adrenalina, ela fica ali pela glândula suprarrenal. Então é uma resposta um pouquinho diferente. Mas basicamente elas têm a mesma função. Então, todo mundo acertou. Então, sistema simpático, o neurotransmissor é a adrenalina e a noradrenalina. E para eles agirem, eles precisam se ligar em receptores. Tá, eu vou dar a resposta para não ficar judiando de vocês. Os receptores do sistema... adrenérgico, do sistema simpático, são receptores. Quem estiver anotando, já põe um asterisco, isso é importante. São receptores alfa,
e beta. São os dois tipos de receptores. Ah, Rodrigo, o que é um receptor? Calma aí que eu já vou mostrar. Um segundinho só, pessoal. Vou dar aqui um exemplo. Nós temos aqui o coração. Não adianta o cérebro mandar pra gente a noradrenalina ou via circulação sistêmica chegar aqui a adrenalina. A adrenalina ela não consegue conversar com o coração. O que ela faz? Ela se liga em receptores. Vamos dizer, por exemplo, que isso daqui é uma adrenalina. É um exemplo, tá, pessoal? Não é uma adrenalina ou uma noradrenalina. Ela vai se ligar em receptores. Receptor é o local que ela se liga. E esses receptores, eles podem ser do tipo alfa ou beta. No coração, o receptor que nós temos é o beta 1. Então, vai lá o neurotransmissor, ele se liga nesse receptor e daí vai desencadear a resposta. A Jane falou para deixar a live salva. Eu vou deixar salva, mas provavelmente eu vou apagar ela para editar o começo e depois de alguns dias eu posto ela de novo. E ele vai se ligar. E quando ele se liga, ele ativa uma resposta. A gente não falou aqui que a resposta do simpático é de luta ou fuga? Então, o que basicamente ele vai fazer aqui no coração? Aumentar a frequência cardíaca e aumentar o débito cardíaco. Ou seja, o coração vai bombear mais. Então, é isso que o sistema simpático faz no coração. Mas ele não age só no coração. Só um momentinho para eu dar uma olhada no meu resumo. Me deem um desconto porque eu estou fazendo essa live sem slides, sem nada, na raça, viu, pessoal? Então, deixa eu olhar aqui rapidinho para ver como é que eu coloquei no meu resumo para passar certinho para vocês. Aqui. E a segunda coisa é que aqui nessa parte das arteríolas que a gente tem aqui, aqui nós temos a artéria, a arteríola, né? E depois vem o capilar. Então, aqui na região da arteríola, ele causa uma vasoconstrição. Então, ele tem uma resposta nos vasos sanguíneos também. Então, resumidamente, é essa a ação do sistema simpático. Então, ele pode atuar diretamente no coração, causando essa questão do aumento da frequência cardíaca, do aumento do débito cardíaco e pode atuar também causando vasoconstrição nas arteríolas. Ambos os efeitos, como a gente viu a fórmula, vão aumentar a pressão. E o sistema parasimpático, ele também age no coração. Só que no coração, o parasimpático vai fazer o contrário. Ele vai causar diminuição da frequência cardíaca. Agora, quem é o neurotransmissor do sistema parasimpático? Vamos ver quem sabe essa. A Betânia falou, mas está ótimo assim mesmo. E só está ótimo porque vocês estão participando. Se vocês não estivessem participando, seria uma live chata, uma live que a gente não iria aprender. Então, continuem participando. E agora, tentem ver essa resposta. Sistema parasimpático. Se o simpático é a adrenalina e a noradrenalina, quem vai agir no sistema parasimpático? O sistema de repouso. Vocês sabem aí quem é o neurotransmissor? A Graça disse acetilcolina. Vamos ver se mais alguém concorda com a Graça. Ó, a Graça é esperta, viu? É bem inteligente a Graça. Ela faz umas perguntas difíceis, daqui a pouco ela vem com uma pergunta aqui bem difícil que eu não vou saber responder. A Ana Flávia acetilcolina, a Sônia dopamina. Muito bem, vamos colocando aí as respostas. É bom, não tenham medo de errar, errando que a gente aprende. A Selma falou dopamina, a Ellen dopamina, Luciana falou acetilcolina. São neurotransmissores bem diferentes, hein, pessoal? Mas eu tô gostando de ver vocês tentando, sem medo de errar. É isso aí.
Ó, vou dar um tempinho para você tentar também. Tenta aí. Você não lembra de nenhum neurotransmissor? Qual que você acha que é do sistema parasimpático? Chuta aí algum. Não tem problema de errar, não. Quando você tenta colocar uma resposta, você força o seu cérebro a estudar, você força a sua mente a entender mais e você se arrisca também. É melhor errar aqui na live do que errar com o paciente. Então, se você colocar a resposta aqui, você vai tender a aprender muito mais. E o que eu quero, pessoal, é que vocês aprendam, que a live seja proveitosa para vocês. Então, vocês têm que participar mesmo. Não tem problema se errar. Dopamina, ó, tem um que não é, mas eu vou falar aqui. Serotonina. Qual mais neurotransmissor nós temos? A Luana falou que não lembra. Então vamos lá, nós temos 2 aqui. Os mais votados. Dopamina e acetilcolina. E uma coisa todo mundo acertou. Esses são neurotransmissores. Então, disso vocês não erraram. São neurotransmissores. A Selma fazendo um elogio aqui para mim, deixa eu só me promover aqui na live. Estamos aprendendo com o melhor professor. Muito obrigado, Selma. A Selma trabalhou comigo, por isso desse carinho. A gente brincava bastante lá no Colonial, estudava junto. Ela me ajudou no grupo de vida saudável. Eu vou comentar isso com vocês. A gente tinha um grupo para ajudar as pessoas a emagrecerem, um grupo para ajudar as pessoas a controlarem a pressão. E tudo isso, trabalho do farmacêutico com a equipe de farmácia. A gente fazia um trabalho maravilhoso lá no Colonial. Então, por isso que ela tá aí falando, elogiando, mas o elogio é recíproco, Selma. A Vivian falou que esqueceu, a Jane falou o GABA. É um neurotransmissor também, o GABA. Mas também é diferente, não é o GABA. Então vamos lá. Nós estamos entre dopamina e acetilcolina. Então, gravem essa resposta. Quem estiver anotando, já põe um monte de xizinho para não esquecer isso. Isso é fundamental. É um conceito que vocês vão usar depois para mecanismo de ação de fármacos e tudo mais. O neurotransmissor que atua no sistema parasimpático, que é o sistema de repouso, é a acetilcolina. Quem acertou os parabéns? Quem errou, parabéns do mesmo jeito. Muito obrigado por vocês tentarem. E parabéns 2 vezes, porque colocar uma resposta com medo, eu sei que às vezes a gente fica constrangido, mas está ótimo, é isso aí, tem que tentar mesmo. É a acetilcolina. E a acetilcolina, ela vai agir fazendo o contrário. Ela vai se ligar em receptores. Os receptores são receptores muscarínicos. E vai fazer o que no coração? Diminuição da frequência cardíaca. Então, esse é o sistema neuronal. Um primeiro sistema. Agora, nós temos o sistema hormonal. Ele é um pouco mais lento, porém extremamente importante. E eu tenho que falar isso com vocês. Talvez eu vou entrar em alguns detalhes um pouco mais técnicos, mas eles são importantes, pessoal. E senão depois vocês não vão conseguir entender a farmacologia, então vocês precisam saber disso. O que acontece? Calma aí, porque eu também fiz um resumo dele. Só um segundinho, eu vou pegar e eu já volto, pessoal. Achei! Sei que eu tinha perdido. Mas vamos lá. Espero que eu não tenha anotado nada errado, para não passar vergonha. Se vocês verem alguma coisa de diferente, vocês me avisam, tá, pessoal? Porque eu tive que estudar bastante para fazer essa live, apesar de eu trabalhar bastante com pacientes hipertensos, às vezes a gente acaba confundindo algumas coisas. Mas vamos lá. Nós temos aqui o rim. Rodrigo, isso não parece um rim. Eu sei que não parece um rim, mas finge que é um rim. Eu vou tentar melhorar nas próximas lives para vocês fazer uma coisa mais legal. Mas finge que é um rim. Nós temos o rim. Deixa eu só fazer o quê? A Luana falou aqui, comecei a seguir você agora, preciso relembrar muita coisa. 8 anos de formação. Deixa salva a live. Obrigado. Compartilha conhecimento. Obrigado, Luciana. Luana, desculpa. Obrigado, Luana. A intenção é essa mesmo. Por quê? A gente precisa entender da farmacologia,
a gente precisa ter um conhecimento técnico para levar essas informações para o paciente. Porque quando a gente fala em farmácia clínica, o que é farmácia clínica? A farmácia clínica é quando o farmacêutico tem o paciente como foco. E se você vai atender o paciente, se você vai atender ele clinicamente, você precisa se sentir seguro e ter técnica para poder ajudar ele nas intervenções. Então, ter um conhecimento técnico é fundamental. Então, algumas coisas a gente precisa saber, porque senão a gente vai cair naquela: eu entreguei o medicamento, mas eu não sei para que funciona. Eu entreguei o medicamento, mas eu não sei os efeitos adversos. Quando a gente tem esse conhecimento, fica tudo muito mais fácil. Daqui a pouquinho a gente vai falar de farmacologia, vocês vão ver como fica muito mais simples as coisas. Então, algumas coisas, eu sei que isso vai ficar um pouquinho chato, mas a gente precisa relembrar mesmo, porque é de extrema importância. A Isabelle falou que também começou a me seguir agora e está adorando. Muito obrigado, Isabelle. Então vamos lá. Então aqui nós temos o rim. O rim é um órgão fundamental. Eu não vou ficar falando muita coisa do rim aqui, porque senão daria uma live inteira para falar só do rim. E nós temos apenas 10 minutos para terminar essa live. Então deixa eu correr aqui, porque tá passando rápido. Nós temos aqui o rim. O rim, o que ele faz? Ele filtra o sangue. O que é filtrar o sangue? A gente não falou aqui que o coração, ele vai mandar o sangue para todo o corpo, o ventrículo esquerdo, vai mandar o sangue para o corpo todo. Só que aqui não vão formar excretas. Não vai ter algumas coisas em excesso que vai acontecer por causa do metabolismo? Porque toda vez que a gente tem um metabolismo, a gente pode ter algumas excretas. É normal isso, a gente precisa eliminar essas substâncias ruins que estão no nosso corpo. Não só substâncias ruins, substâncias em excesso também. Como íons como sódio, potássio. O rim ele consegue fazer esse balanço, ele vê o que tem muito ele joga fora, o que tem pouco ele mantém. Então o sangue ele vai passar pelo rim e o rim ele vai fazer essa filtração. Ele vai pegar aquilo que é ruim, vai jogar fora na urina, e aquilo que for bom ele mantém no sangue. Não só aquilo, como eu mencionei, não só aquilo que é ruim, mas em excesso também. Coisas em excesso o rim ele tende a eliminar, e aquilo que ele precisa ele tende a reter. Então, beleza. Aqui a Betânia falou: esse rim está igual um pé. É bem por aí, Betânia. A Ana: ainda estou no ensino médio e fico aqui participando com vocês. Que legal. É bom já ir aprendendo aí, já ir conhecendo, porque essa parte de fisiologia, de corpo humano é fundamental. Apesar do canal muitas vezes ele ser mais voltado, porque o meu foco é pro farmacêutico, outras pessoas acabam conhecendo também o trabalho do farmacêutico e aprendendo sobre medicamentos, sobre fisiologia, sobre todas as coisas que são pertinentes da área, e é muito legal. E a sua presença é muito bem-vinda. Então, nós temos aqui o rim. O rim, além disso que eu falei para vocês, isso daqui também é muito importante. Ele detecta, vou falar devagar para vocês entenderem. Ele detecta variações na pressão. O rim ele faz isso, ele detecta variações na pressão. Quando ele detecta variações na pressão, eu não vou entrar em detalhes, mas tem regiões específicas do rim que fazem isso. O que é importante para a gente é entender isso. Que o rim, quando ele detecta essa variação de pressão, quando a pressão está baixa, ele libera uma substância, um hormônio, na verdade, chamado renina. Isso também é muito importante. Ele libera renina. Rodrigo, o que a renina faz? Aqui eu vou ter que trazer deixa eu ver se dá para ver. Desenhei aqui. Eu acredito que eu tenha escrito tudo certo. Se alguém vê alguma coisa de diferente, me avisa, por favor, tá? Nós temos uma substância chamada angiotensinogênio. O angiotensinogênio, na presença de renina, ele é transformado em angiotensina 1. E a angiotensina 1, na presença de uma outra substância, de um outro hormônio chamado ECA, eu não me recordo agora se é hormônio, desculpa. Na presença da ECA, depois eu vou verificar se ela se enquadra como... Não, acho que não entra como hormônio, não. Mas, enfim, a presença da ECA vai formar
angiotensina 2. Então isso aqui é uma cascata. Vocês percebem que tem uma coisa, ela sofre ação, daí transforma em outra, sofre ação e daí transforma em outra? E por que funciona assim? Porque imagina o seguinte, e a informação, ela precisa ser precisa e segura. E uma das formas que o nosso corpo tem para ter uma informação segura é essa resposta passar por, vamos dizer, várias pessoas, por várias etapas. É mais ou menos assim. A Ana Flávia falou enzima, isso mesmo, enzima, enzima conversora de angiotensina. Obrigado. Que é uma enzima. E seguindo aqui a cascata. Por que tem essa cascata? É a mesma coisa assim. Imagina o seguinte, você está lá na sua empresa. Tem coisas que você não pode fazer sozinho. Você precisa da autorização do seu chefe. E tem coisas que o seu chefe não pode fazer. Ele precisa da autorização do chefe do seu chefe. No corpo, é uma visão minha essa, tá, pessoal? Cada etapa dessas é como se fosse uma autorização. É como se uma parte autorizasse a outra até a gente ter uma resposta. Então, ela passa por vários processos. O angiotensinogênio, daí aqui vem pela renina, daí depois vira angiotensina 1, e a angiotensina 1 sofre a ação da ECA, muito bem pontuado por todos vocês, enzima conversora de angiotensina. E transforma em angiotensina 2. O que acontece? Quem tem a principal ação é essa angiotensina 2. Esse angiotensinogênio, ele não tem uma ação tão forte como essa angiotensina 2. É essa angiotensina 2 que vai ter as principais respostas no nosso corpo. E quais são as respostas que essa angiotensina 2 tem no nosso corpo? Basicamente são 3. A primeira delas, ela estimula um hormônio chamado aldosterona. E o que a aldosterona faz? Isso também é importante para vocês saberem, pessoal. A aldosterona, ela estimula a absorção, a retenção de sódio. Então, quando nós queremos... Quem aqui é hipertenso e está na live, ouve isso. Quando o nosso corpo quer aumentar a pressão, o que ele faz? Ele pega o sódio e guarda. Eu quero sódio. E ele elimina potássio. Elimina o potássio e também retém água. Então, quando nós queremos aumentar a pressão, o nosso corpo retém sódio, retém água e elimina potássio. Então, a gente já começa a pensar, olha a importância do sódio. O sódio é extremamente importante para o aumento do volume. Porque o sódio, ele retém água. E se ele retém água, a gente aumenta o volume. E como nós vimos aqui, o aumento de volume vai causar aumento da pressão. Então, um dos mecanismos do nosso corpo é o aumento de água do volume. E ele faz isso através do sódio. Então, olha só que importante que o sódio é. E depois que a gente for falar de alimentação, isso também vai ser relevante. Então, essa é uma primeira ação da angiotensina 2, que ela se liga e faz esse papel. E tem uma outra coisa importante que ela faz também. Ela consegue causar vasoconstrição. A gente não falou que a vasoconstrição vai causar um aumento da pressão? Então, se a gente tem uma vasoconstrição, ela também aumenta a pressão. Então, ela faz isso também. E ela consegue aumentar a nossa sede. A gente vai ter mais sede. E também ela melhora a ação ali da parte adrenérgica. Então, ela tem várias ações. Aqui eu dei uma resumida nas principais. Mas, basicamente, mexe ali na aldosterona. Então, a gente vai ter aumento de sódio, aumento de água. Mexe ali em toda a parte de vasoconstrição, diminui o calibre dos vasos
e também aumenta a sede. Então tudo isso vai estar acontecendo no nosso corpo. E agora eu acho que a gente já pode começar a falar de alguns medicamentos. Então vamos ver quem vai acertar. Nós temos, eu vou pegar os principais só, tá, pessoal? Medicamentos que vão agir aqui, na ECA. O que vai acontecer se o medicamento agir aqui na ECA? Você não vai formar angiotensina 2. E se você não tem angiotensina 2, todas essas ações que eu falei para vocês vão ser diminuídas. Então você não vai ter tanta retenção de água, não vai ter tanta retenção de sódio, e isso vai melhorar a pressão. Vocês sabem o nome de algum medicamento que inibe essa enzima? Vamos ver se vocês respondem. Essa daí eu vou esperar porque não é tão difícil. Deem exemplos de inibidores da ECA. Tá boa essa maçã, viu? Eu vou comendo enquanto vocês vão respondendo aí. O Edson falou captopril. A Thalita, enalapril. A Ellen, captopril e enalapril. Então o pessoal está falando dos pril. Inibidores da enzima conversora de angiotensina. Captopril, enalapril. Reni respondendo também. Ramipril, um mais novo. Captopril. A Luciana falou um que eu vou comentar mais pra frente, mas não é esse, Luciana. Enalapril, captopril. São esses com IL mesmo aí. São os inibidores da enzima conversora de angiotensina. Então o que eles vão fazer? Eles inibem essa enzima. Inibindo essa enzima, a gente não vai formar angiotensina 2. Não formando angiotensina 2, ela não vai agir. Então a gente diminui a pressão. Agora, tem um outro medicamento que ele age no receptor. Lembra que eu falei para vocês que o medicamento ou alguma substância do nosso corpo, elas precisam se ligar no receptor para gerar uma resposta? Existe um receptor de angiotensina. Vocês sabem quais medicamentos que antagonizam, ou seja, que se ligam no lugar desse receptor, fazendo com que a resposta não seja tão boa, ou seja, ele impede que a angiotensina ela se ligue ali naquele receptor. Vocês sabem quais medicamentos fazem isso? São antagonistas. Maria Luísa falando furosemida é um diurético de alça. Muito bem. Estou só preocupado com o horário, pessoal. Acho que a gente vai ter que parar nessa classe de fármacos, provavelmente. Aqui o pessoal falando atenolol, propranolol. Ó, pessoal, antagonista dos receptores da angiotensina. Quais são os fármacos? Propranolol. O pessoal está indo nos OL. São medicamentos de pressão, mas será que são esses? Vamos ver. Esperar mais pessoas responderem. Vamos lá, pessoal. Aproveitando enquanto vocês vão respondendo. Não vou falar porque se eu falar dou a resposta. Deixa eu esperar mais um pouco. A Ellen falou losartana.
A Daniela falou losartana em receptores AT1. O Leandro fez uma piadinha aqui. Bisacodil, esse não, esse daí é bem diferente. Bacana, então vamos lá. A Erenilda falou candersartana, já foi mais específica. Betânia losartana e valsartana. Então vamos lá para a resposta que está correta. Então nós tivemos basicamente duas respostas. Tivemos losartana, candersartana, valsartana e tivemos também propranolol e atenolol. Quais fármacos são antagonistas dos receptores de angiotensina, dos receptores AT1? A Maria perguntou qual foi a pergunta. E a resposta para essa pergunta são os medicamentos da classe da losartana. Essa é a resposta certa. Losartana, nós temos aqui a valsartana, candersartana. Elas antagonizam esse receptor AT1, ou seja, quando a angiotensina ela tenta se ligar no seu receptor, ela tenta se ligar no seu receptor, a losartana já está lá ligada primeiro. Então ela liga. Quando o outro medicamento, no caso a angiotensina, tenta ligar, ela não consegue. Porque a losartana já ligou primeiro e ela antagonizou aquele receptor. Então aquele receptor ele não vai ter, vamos dizer, utilidade dele. Porque a losartana ela não exerce essa resposta vasoconstritora, ela não liga. Ela vai se ligar no receptor, mas é como se fosse uma chave quebrada. Então ela não ativa a resposta. Mas ao mesmo tempo que ela não ativa a resposta, ela impede que a angiotensina se ligue ali. Então ela vai conseguir reduzir a pressão e fazer toda essa questão que a gente comentou aqui. Só um detalhe importante, pessoal, é que assim, o captopril, como ele age aqui, a ECA, ela também age num outro sistema. Ela age num sistema que forma bradicinina. E se você inibe a ECA, você aumenta a bradicinina, porque as cininas elas são degradadas pela ECA. Então, se você não tem ECA, você vai ter o quê? Mais bradicinina. E o aumento de bradicinina vai melhorar a pressão também, porque a bradicinina é vasodilatadora. Eu tenho certeza que muita gente viu isso na faculdade. Agora, a bradicinina ela causa um problema no corpo. Ela pode causar, não é que ela causa, desculpa pessoal, ela pode causar um problema no corpo. Vocês sabem o que a bradicinina pode causar no corpo? Qual que é o efeito adverso desses fármacos? Que eles inibem a ECA? Vamos ver, eu vou esperar vocês responderem. A Mônica perguntou se eu vou deixar gravado. Eu vou apagar só para editar o começo, talvez alguma coisa, mas depois eu pretendo colocar de novo, tá bom? Aqui a maioria das pessoas falando tosse. A Graça falando que captopril muitas vezes causa tosse seca, foi mais específica ainda. Deixa eu ver quem foi que falou. A Luana Ferreira. A Mônica falou aqui enalapril, isso, enalapril causa esse efeito. E é isso mesmo. É a tosse seca. Porque a bradicinina, se por um lado ela melhora a pressão, ela diminui a pressão porque ela é vasodilatadora, ela também vai agir ali nos brônquios, causando uma broncoconstrição. E isso pode ali causar uma tosse, algum problema. Então é comum que o aumento de bradicinina possa levar a uma tosse seca devido à ação da bradicinina. Agora, se a gente parar para pensar, os antagonistas da angiotensina, eles não mexem na ECA. E se eles não mexem na ECA,
eles não causam esse efeito adverso. Então, uma vantagem que a gente tem, por exemplo, da losartana, desses medicamentos da candesartana e dessa classe de medicamentos é que eles não tendem a causar tosse. Já os inibidores da ECA, eles tendem a causar tosse. Então, fica aí a explicação do porquê que esses medicamentos podem causar tosse ou não. Existem outras classes de medicamentos que a gente teria para falar, mas o tempo, até acho que já passamos do tempo, tá muito legal a live, estou me empolgando aqui com vocês, mas já vamos fazer as considerações finais. Deixa eu só finalizar essa parte que eu falei, hormonal, né? Então, nessa parte hormonal que nós falamos aqui do rim, basicamente são essas as ações. Nós temos aqui uma participação muito forte da angiotensina, nós temos uma participação muito forte da aldosterona e a intenção principal é o quê? Aumentar o volume, porque se eu aumento o volume, eu aumento a pressão. Então são sistemas que vão se complementar, que vão ajudar o nosso corpo no controle da pressão. Então a gente tem essa resposta neuronal, mas a gente também tem uma resposta hormonal, que foi o que o Reni falou no começo, do sistema renina, angiotensina, aldosterona. É um sistema hormonal que vai estar fazendo toda essa parte. E a Ellen falou fazer uma parte 2, claro, a gente pode fazer uma parte 2 sim, com certeza. E uma coisa importante assim, para finalizar aqui a live para vocês, pessoal, do tratamento dos pacientes. A gente aqui falou agora de alguns medicamentos, falou de como acontece o aumento da pressão, de como que é a regulação. Os pacientes, eles não têm, vamos dizer, muita consciência que o sal é extremamente grave no quesito de aumento de pressão. A gente viu o quanto o sal ele puxa a água e aumenta essa volemia. Tanto é que a gente tem um sistema hormonal que basicamente usa o aumento de água e o aumento de sódio para elevar a pressão. E os pacientes, o que eles pensam? O que eu tinha comigo quando eu fazia as minhas consultas ou nas minhas orientações? Eles tinham o pensamento que o sal era só o sal de cozinha. Então, o que eles faziam? Eles cortavam sal de cozinha, mas eles tomavam refrigerante, comiam biscoito, comiam miojo, comiam muito produto industrializado, carne processada. E esses produtos, muitas vezes, eles têm mais sal, em quantidade mesmo, do que o sal de cozinha. Então, o que eles fazem? Eu sou hipertenso, eu não posso sal, eu não ponho sal aqui. Mas o temperinho eu posso. O sazon, sei lá, esses temperinhos eu posso colocar. Mas eles têm mais sal do que no sal de cozinha. E eles não têm essa percepção. E esse acúmulo de sal no longo prazo é extremamente prejudicial para os nossos pacientes. Tanto é que, pensa comigo, do que adianta o paciente tomar medicamentos que vão agir nesse sistema, vão causar vasodilatação, vão eliminar sódio, se ele está comendo sódio? Não faz sentido. Só que o paciente ele não consegue ter essa percepção. Aí entra a importância dos profissionais para orientar. Às vezes são pequenas coisas que fazem total diferença na vida dos nossos pacientes. E eles precisam sim dessas informações. E não somente é isso, em relação à adesão ao tratamento também. Sabe o que o paciente pensa? O médico falou que eu sou hipertenso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma caminhada, eu vou fazer uma corrida e vou cortar a minha medicação, porque se eu fizer uma corrida, se eu fizer uma caminhada, a minha pressão vai ficar boa. Tem duas coisas importantes aqui, e a gente precisa ser honesto com nossos pacientes também. Se é uma hipertensão no começo e sem fatores de risco, numa próxima live a gente pode falar dos fatores de risco. Pode ser que com exercício e alimentação a pessoa consiga, pode sim, em alguns casos é possível. Porém, em casos onde existem agravantes,
como por exemplo, peso, a pessoa está com sobrepeso, a pessoa tem diabetes, a pessoa fuma, a pessoa tem uma série de fatores de risco e ela acha que só fazendo exercício ela vai conseguir melhorar a pressão. Não vai. Tanto é que não vai melhorar a pressão, porque o corpo ele tem um sistema regulatório. Para você mexer nesse sistema regulatório é muito difícil. Não é fácil você falar para o seu corpo, olha, a pressão agora, a partir de hoje, é 14 por 9. São anos e anos agredindo o corpo. Não é da noite para o dia. Nossa, eu acordei hoje com uma hipertensão. Não existe isso. É claro que existem algumas coisas que podem aumentar a pressão. Isso existe. Mas estou falando de hipertensão mesmo, hipertensão essencial. Uma pessoa ela não acorda hipertensa, é um processo de anos. Uma má alimentação normalmente, sedentarismo. Precisamos estimular os nossos pacientes a fazer uma caminhada. Se for permitido, exercícios. Isso vai fazer um bem para o corpo dela maravilhoso. Isso é saúde. E nós precisamos promover saúde. Então essas orientações elas são extremamente importantes. E os pacientes eles não entendem isso. Então a gente precisa reforçar com eles a importância de uma boa alimentação, a importância de fazer exercícios, a importância de não deixar de tomar os medicamentos, porque eles pensam assim, eu vou fazer essas coisas e vou parar de tomar o medicamento. O que acontece? A pressão não vai controlar. A intenção do medicamento é controlar algo que foi danificado. Isso se chama doença. Doença crônica. O que significa crônica? Que infelizmente não tem cura. E por que não tem cura? Porque o seu corpo ele não tem como saber que agora ele tem que baixar a pressão. Ele se acostumou com aquela pressão alta. Rodrigo, por que meu corpo se acostumou com a pressão alta? Sal. Má alimentação em geral. Sedentarismo. Tabagismo. Estresse. Tudo isso, no longo prazo, vai gerar hipertensão. E daí você chega da noite pro dia e fala assim, hoje eu parei de comer sal e a minha pressão vai ficar boa. Não vai ficar boa. E o paciente ele não aceita isso que ele fica doente. Ele nega. Não, eu não estou doente não. Eu não tenho hipertensão. Só que assim, ele agrediu o corpo durante anos. Infelizmente não tem o que fazer. O que a gente pode fazer é melhorar daqui para frente. E muitas vezes esse melhorar daqui para frente vai incluir o uso de medicamentos. Medicamento tem efeito diverso? Tem. Mas se a gente colocar numa balança, é mais vantajoso usar o medicamento do que não usar. Porque se não usar, essa hipertensão vai causar problemas em todo o corpo. Aumenta o risco, por exemplo, de AVC, aumenta o risco de infarto, de doenças cardiovasculares em geral, problemas na visão, e uma doença vai chamando a outra. Vocês já perceberam, por exemplo, agora nós estamos nessa época da pandemia, que as pessoas que são mais suscetíveis, mais vulneráveis a esse novo vírus, são pessoas que têm hipertensão e diabetes? Por que será? É uma doença, além de sistêmica, ela causa uma inflamação no corpo. É que normalmente a gente aprende que a inflamação é inflamação aguda. Eu bati aqui, ai, tá doendo, inflamou. Mas existe também a inflamação crônica, que é essa inflamação que é feita aos pouquinhos. Aquele excesso de sal todo dia na comida vai inflamando o seu corpo. Até que chega um momento que seu corpo não consegue mais dar conta. Os sistemas, é como se eles entrassem em colapso. Então o corpo fala, a partir de agora, para eu sobreviver, eu preciso de uma pressão de 14 por 9, de 15 por 10, porque eu preciso mandar o sangue, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, é uma coisa no longo prazo, é uma inflamação crônica, se a gente parar para pensar. Vai danificando os vasos, vai machucando. E que nem eu falei, uma doença atrai a outra. Quem é hipertenso tem mais chance de ser diabético. E quem é diabético tem mais chance de ser hipertenso. Ah, Rodrigo, o que tem a ver? São doenças inflamatórias. E o que elas vão fazer também? Diminuir a imunidade. Por isso que pacientes hipertensos e diabéticos são mais suscetíveis
essa pandemia, porque eles têm doenças que causam inflamação ou alguma reação que tem excesso de radicais livres no corpo, ou uma glicação, como no caso do diabetes. E tudo isso, no longo prazo, diminui a imunidade. Vocês têm que pensar que o corpo tem que estar em um certo equilíbrio e estabilidade. Se tem alguma coisa errada com o corpo, isso começa a danificar outras partes do corpo. Então não é só a hipertensão hoje. Essa hipertensão vai trazer outros problemas. Não é só o diabetes. O diabetes vai trazer outros problemas. E a gente consegue controlar eles quando? Hoje. Que era o trabalho que eu fazia, por exemplo, no Colonial como farmacêutico. A gente tinha um grupo de vida saudável, onde a gente dava orientações, falava sobre a importância da adesão ao tratamento, trabalhava essas questões com o paciente, que não é fácil. O paciente aceitar que tem que tomar um medicamento, ele aceitar que ele está numa condição de vulnerabilidade. E muitas vezes, o que o paciente faz? Ele diminui a dosagem do medicamento por conta, só que ele não fala para o médico. Então, o médico fala assim, ó, você vai tomar um comprimido de manhã e um comprimido à noite. O que o paciente faz? Eu vou tomar só o de manhã, o de noite eu não vou tomar. E não fala para o médico. E isso, no longo prazo, vai atrapalhando. Porque quando ele voltar no médico, o que acontece? O médico aumenta a dose do medicamento ou inclui mais medicamento. Porque é o que o médico pensa. Já que não resolveu, eu vou colocar mais medicamentos ou eu vou aumentar a dosagem. E vira um ciclo vicioso. Da pessoa vai tomando cada vez mais medicamento e não melhora. Só vai melhorar, ou de uma certa forma estabilizar, quando ela tiver de fato uma mudança ali no que causa esses problemas. Que pode ser uma má alimentação, pode ser sedentarismo, enfim, todas essas condições. Não é tão simples de explicar porque a hipertensão ela é multifatorial. Eu estou aqui dando uma visão geral, mas inclui fatores genéticos e tem várias outras coisas, tá, pessoal? Pessoal, nós passamos já do tempo da live. Eu peço desculpa para vocês por termos passado. Tem outras classes de medicamentos para a gente falar ainda. Eu vou deixar para uma outra live. Eu queria agradecer a presença de cada um de vocês, de terem respondido aqui, de terem brincado. Mesmo aqueles que de repente não sabiam as respostas, tentaram. Isso também é muito legal, é muito bacana, porque eu acho que a gente precisa tentar, a gente precisa de alguma forma interagir, porque é isso que vai melhorar o nosso raciocínio, vai fazer a gente entender mais. Eu espero mesmo, pessoal, do fundo do meu coração, que vocês tenham entendido e que esses conceitos vocês possam estar usando no dia a dia de vocês, ali para orientar o seu paciente, para ter mais facilidade em entender a farmacologia e entender a fisiologia, porque é muito gratificante quando a gente pode fazer uma orientação para o paciente e a gente tem segurança, sabe? Você vai lá explicar uma coisa para o paciente e você sabe do que você está falando. Porque senão a gente fica com medo e não sabe o que fala e fica inseguro. Então, quanto mais a gente souber, quanto mais informação, e é importante também como a gente vai levar essa informação para as pessoas, tudo isso é muito importante. Então, eu queria agradecer aqui de coração para vocês que fizeram essa live ficar maravilhosa. Eu vou só ver aqui alguns comentários. Eu estudei bastante para essa live, pessoal. E a próxima eu pretendo fazer ela ainda melhor. Vou continuar estudando bastante, trazer um conteúdo bem legal, bem bacana para vocês. Apesar que eu acho que a gente precisa dar continuidade, porque faltou a gente falar muita coisa, tá? A Selma falou que gratidão, a Ana Beatriz agradecendo, a Ellen falando que arrasou, falou que está ansiosa para a próxima live. A Ellen está fazendo, inclusive, consulta farmacêutica, que foi uma coisa que eu já fiz bastante. E esses conceitos, Ellen, eles são importantes depois para a gente ter um raciocínio clínico. Então, para entender um pouco a questão de interação medicamentosa, de indicação de medicamento, de funcionamento, porque é tudo interligado. Eu acho que eu já comentei até isso uma vez com você, a gente tem que conhecer bem do corpo humano, porque quando a gente conhece da parte também do corpo humano, fica mais fácil para a gente correlacionar, porque a gente fica naquela dúvida, será que o efeito adverso foi o medicamento ou será que é uma condição da pessoa? É uma dúvida comum para todos nós, então esse tipo de conhecimento ele vai facilitar muito no nosso dia a dia. A Daniela agradecendo, obrigado Dani, a Luciana falando que eu arrasei, vocês que arrasaram, a Vivian Show,
A Lília também agradecendo, falando que foi maravilhoso. A Betânia falando desculpa por quê? Por causa do tempo. Eu queria fazer em 1 hora certinho, que eu sei que o tempo de vocês é corrida, eu não queria ter passado aqui. Eu acabei me empolgando aqui com as perguntas. A Betânia também elogiando aqui também. A Evelyn, quando vai ser a próxima? Nossas lives são de sexta-feira, pessoal, às 20h20. Eu só vou decidir o tema, se a gente continua esse ou se eu vou falar de alguma outra coisa. A Daniela falando que está ansiosa pela parte 2. A Jenny falou que foi maravilhoso. A Graça também elogiando. A Maine chegando agora. Boa noite, Maine. A Isabelle agradecendo também, falando que foi muito bom. Minha mamãe está aqui na live. Dona Clélia. Simone gostou. Então, muito obrigado. A Mônica também falando que gostou bastante. A Thalita falando que a explicação foi boa, que ela está amando relembrar esses conceitos, que é bom ter um tempinho para estudar. Aqui também na página a gente tem conteúdos diários, que também eu passo várias orientações, várias recomendações para a gente. A gente precisa estar estudando, precisa ter maneiras para cada vez mais melhorar a qualidade do nosso atendimento, de melhorar o nosso trato com o paciente, com a equipe. Tudo isso é extremamente importante. E pessoal, uma última coisa que eu queria pedir para vocês. Eu vou deixar a live aqui um pouquinho, um tempo ela gravada, e depois eu vou apagar ela. Se vocês puderem, eu gostaria que vocês colocassem uma coisa que vocês aprenderam na live, para eu ver o que vocês aprenderam. Então vocês colocassem, eu aprendi da vasoconstrição, eu aprendi do sistema adrenérgico. Vocês colocarem uma coisa que vocês aprenderam na live, porque daí eu vou estar sabendo o que vocês aprenderam, o que vocês gostaram, para eu melhorar para a próxima live. Então, eu vou estar finalizando a live, mas eu queria pedir uma gentileza, para vocês colocarem nos comentários o que vocês aprenderam com essa live, tá bom? Então, um ótimo final de semana. Muito obrigado a todos vocês, a participação de vocês foi maravilhosa. E sexta-feira nós temos a próxima live, tá, pessoal? Muito obrigado mesmo, fiquem com Deus e até mais!